Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos em mais uma noite da nossa reunião doutrinária. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Você que está aí pelo YouTube, pelo Facebook e participando conosco nesta noite, onde nós procuraremos estar em sintonia com o mundo espiritual para mais um aprendizado, para mais uma noite de estudo, onde nós estaremos estudando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz as mensagens, tanto deixadas por Jesus em suas parábolas, e quanto orientada pelos espíritos mentores do nosso querido irmão Allan Kardec, que codificou a nossa doutrina e nos traz os esclarecimentos baseados nesses ensinamentos. O nosso expositor dessa noite é o nosso irmão Jorge Silva, lá da instituição cristã espírita Amor e Caridade, em Vilar dos Teles. Seja bem-vindo, Jorge, que você tenha uma excelente noite de estudo, nos trazendo essas palavras, esses ensinamentos que a doutrina nos oferece. E para iniciarmos o nosso trabalho, vamos à nossa página inicial, extraída do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é item 9, estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É a primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 6, versículo 6. O monopolizador do trigo não poderá abster-se à mesa, senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não dependerá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seu útil necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. E sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro, para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios ilumina, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho no curso dos anos podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliamos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Muita paz. Meus irmãos, hoje vamos abrir a nossa reunião, a nossa prece inicial. Vamos mudar, se me permitem, um pouquinho o nosso sistema de preces. E eu pensei em fazer a oração de Francisco de Assis para abrirmos o nosso trabalho. E se me permitem, eu queria incluir
nos pedidos da nossa oração, a nossa irmã Inês, que está acamada, que sejam incluídos todos os enfermos, todos os desencarnados e, por que não, todos nós, inclusive o nosso querido irmão Jorge, que participará conosco nesta noite em nosso estudo. Então, elevamos nosso pensamento a Deus nesse momento, pedindo a graça e a misericórdia do Pai para esses irmãos, conforme eu citei, Inês, os irmãos que estão nos hospitais, lutando contra vários tipos de enfermidades, enfim, a todos aqueles que trabalham também na saúde, e a todos nós, como já disse, que necessitamos também da misericórdia de Deus e do amor, da espiritualidade maior. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Pai, oferecemos essa prece do nosso querido irmão Francisco de Assis a todos, a toda a humanidade sofredora, a todos aqueles que precisam de um amparo espiritual, a todos aqueles que precisam de um afeto, de um carinho, de uma palavra de consolo, que seja também envolvida as nossas famílias, as famílias de todo o nosso perímetro urbano, todo o perímetro em que nós residimos e que se localiza a nossa casa, para que a espiritualidade possa atender a cada um. E como já foi pedido no início, que atinja cada um dos nossos companheiros, dos participantes da nossa reunião, inclusive do nosso palestrante desta noite, que ele possa ser intuído, possa ser protegido e orientado. Graças a Deus, que assim seja e que a paz do Divino Mestre esteja em todos os corações. Graças a Deus. Boa noite, companheiros da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Aqui nós estamos, eu, Jorge Silva, do Centro da Instituição Cristã Espírita Amor e Caridade de Vila dos Teles. Mando um abraço para você e para vocês, né? Em nome do ICEAC. Mando um abraço também em nome do seu, e que as casas co-irmãs estão passando por essa dificuldade de não poder se relacionar com as outras casas também. Então, um beijão para todos os irmãos, amigos aí da Sala Chico Xavier. Sintam todos abraçados, né? Vamos dizer assim, né? E vocês sabem que são muito queridos e moram no coração da família SEAC, e estamos todos sentindo muita falta de vocês. Nossa conversa de hoje, o nosso tema, né, colocado pela nossa irmã Marcele, que nos pediu para fazer esse tema, é um tema que tem muito a ver com os nossos dias atuais, o que está acontecendo com todos nós. E o capítulo 21 é um capítulo exclusivo que fala sobre isso. Ele fala o seguinte: haverá falsos cristos e falsos profetas? E isso é uma afirmação, diz que haverá falso Cristo e falsos profetas. No item 1 fala do reconhecer a árvore pelo seu fruto. E lá no item 4, missão dos profetas, né? Qual é a missão desses profetas? E o que nós vamos falar hoje, né, é prodígios dos falsos profetas. Muito interessante, né? Essa palavra prodígio, né, a gente sempre lembra assim, quando uma criança faz uma coisa extraordinária, né? A gente fala, olha que criança prodígio. Nós falamos sobre isso, não é isso? Prodígio também, né? Para quem viu Batman e Robin, o Robin era o menino prodígio, era conhecido como menino prodígio, porque ele tão jovem já era um super-herói.
Ele já era o menino prodígio. Interessante, né? E na nossa lição aqui fala o seguinte: se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios. Olha, e coisa de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Interessante, né? Os próprios escolhidos somos os trabalhadores. A seara precisa de trabalhadores. Eles vieram propensos aqui na terra para trabalhar no bem, para ajudar os menos favorecidos, para divulgar o Evangelho de Jesus, né? Precisa dessas pessoas, né? Essas pessoas, como diz a nossa lição aqui, para os escolhidos. Todos nós que estamos nessa luta da divulgação do Evangelho, somos escolhidos. E principalmente aqueles que se dedicam exclusivamente para o Evangelho. Essas pessoas, como os padres de Divaldo Pereira Franco, Martin do Calcutá, eles não casaram, não tiveram uma vida particular. Voltaram somente para o Evangelho. Então, assim, dentro da proposta da lição de hoje, ele fala de um grupo de pessoas que tentam mudar, no primeiro momento, aquilo que está na programação divina de Deus. Eu posso dizer assim: na nossa linha de encarnação, nós temos provas e expiações. Nós temos situações que nós temos que passar aqui na Terra. Está no signo de Deus. E nós vamos passar. E vamos passar, como diz o antigo, de cabeça erguida. Não com o sentido de ser orgulhoso, mas cabeça erguida é de passar com dignidade, com benevolência. Quando eu tenho uma doença, eu vou me tratar dessa doença. Eu vou me curar, segundo a lei divina. Através de pasta, através de remédio, mas eu tenho que passar. E essa doença, ela traz malefícios e traz benefícios. A gente fica mais humilde, a gente aprende a sentir dor, a nossa dor. Através da nossa dor, a gente aprende a ter mais paciência, dignidade, não falar com outras pessoas referência à dor do outro. Eu tiro, por exemplo, uma senhora, né? Um exemplo muito antigo, na qual ela tinha um câncer. E esse câncer, ela não aceitava isso, esse câncer. Ela achava que ela não podia aceitar isso. E ela orava, pedia muito a Deus, orava, era muito católica, pedia muito, pedia. E a espiritualidade escuta nossas preces. Existe um mundo espiritual. Quando você ora a Deus, Ele vai nos ouvir. Ele nos escuta. Então a minha espiritualidade maior falou: pô, a senhora está pedindo muito, nós temos que fazer alguma coisa por ela. Então vamos fazer o seguinte, deixa, nessa reencarnação, vamos deixar que ela se livre dessa doença. Na próxima ela continua. Então foi feito assim. Ela aliviou através dos remédios e ela conseguiu se melhorar. A doença estava no seu perispírito ainda. Olha, eu dizia, olha a prova de expiações que ela teve que passar. Aí ficou para a próxima encarnação. Muitos podem dizer que foi um milagre, né? Mas não foi um milagre. Ela simplesmente adiou aquela prova, aquilo que ela tem que passar. Então, assim, o que você tem que passar, você tem que passar. Não existe milagre de um dia por outro, né? E as coisas acontecerem. Você ser pobre, no outro dia, olha, milagre, eu amanheci rico. Isso não vai acontecer. Isso eu estou falando da questão das pessoas que acham que cura as pessoas de um dia por outro. Simplesmente está adiando o que você tem que passar. Onde está a sua humildade de superação? Muitos irmãos ficam desempregados, mas aprende na humildade a se superar, a se reinventar nessa vida. Deus não quer que nós sejamos pessoas derrotadas. Tem pessoas normais que possa crescer sem precisar pisar em outras pessoas. Então, quando fala aqui, se levantarão, existirão pessoas, seres humanos, que vão se achar mais espertos do que o outro.
Eu vou falar de forma contemporânea. Nem vou falar na parte lá de trás, onde tinha profetas, enganadores, que falavam que era o novo Messias. Eu vou falar a respeito de uma palestra que eu vi de um irmão lá de Minas Gerais, que ele coloca que na atual sociedade nós temos diversos falsos profetas. Ele fala que tem falsos profetas no trabalho, falsos profetas em frente à sua casa, falsos profetas no comércio. Ele cita, por exemplo, um vendedor de carro. Ele fala que a pessoa vai comprar um carro, ele fala que o carro faz isso, o carro faz aquilo outro, fala que o carro faz vendendo milagre aquele carro ali. Ele está iludindo a pessoa. Então esse expositor coloca que existe na sociedade pessoas que querem te enganar, enganar o ser humano. Isso em relação à nossa vida social. Agora imagina na questão da vida espiritual, onde a pessoa diz para você que faz revelações da sua vida, revelações que vão acontecer no futuro. E muitos se seduzem, né? Se deixa se seduzir por tudo isso. Então no item fala aqui, prodígio dos falsos profetas. Isso na nossa sociedade, no dia a dia. Então ele costuma colocar o seguinte, que esses espíritos que vêm te ludibriar essas pessoas, costumam muitas das vezes ser o seu próprio inimigo. Então ele coloca aqui que Divaldo colocou o seguinte, uma frase de Divaldo muito impactante, né? São palavras dele, de Divaldo. Todos nós temos inimigos. Ele coloca essa questão. E muitos desses inimigos na Terra possam estar querendo te enganar no sentido material e no sentido espiritual também. Ele coloca dessa maneira porque além dos encarnados, os encarnados também possa ser que esteja torcendo para que você não cumpra a sua missão e se deixa levar por qualquer falso profeta, prodígios, de forma espetacular de um fenômeno mudar a sua própria vida, né? Que acha que era mudar a sua própria vida. Bom, ele diz o seguinte, um pedacinho lá embaixo. Pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espiritismo, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por eles enganados. Então, as pessoas que somos nós, eleitos, assim, eu gosto de falar eleitos, que já estamos com o evangelho na mão. Se eu conseguir seduzir uma pessoa, né, para o bem, já fiz um trabalhinho aí qualquer, né, já ajudei um pouquinho. Todos nós podemos fazer isso. Ele fala da figura do mal, que existem os profetas do mal, que querem se igualar a Deus. Mas já coloquei que no desígnio de Deus é o fluxo normal das águas, como diz César Reis, né? O rio desce e vai arrastando tudo. Ele vem lá de cima, vai descendo, chegando no fluxo até o mar. Essa é a lei natural das coisas. Ninguém pode parar esse rio que vai descer. Então, quando as pessoas falam do milagre, aquelas pessoas falam do milagre ali, a gente fica meio de boca aberta e respeita, né, assim, a opinião das pessoas, a religião das pessoas, a gente respeitar. Quando a pessoa fala assim, toda religião leva a Deus, a gente abre aspas quanto a isso, né? Abre aspas. Porque respeitamos as pessoas, né? E aquilo que elas congregam. Mas temos respeito maior pela essa doutrina racional da doutrina espírita. Ela consegue raciocinar contra essas questões. A natureza de Deus quanto a isso. Ninguém muda de uma hora para outra. Na questão espiritual, ele cita dois exemplos, né? Um exemplo muito interessante que ele coloca é a questão do computador, quando ele surgiu logo no início. Quem sabia manusear aquele computador ali de primeira era um verdadeiro milagre, né? As pessoas conseguiam mexer nele, era uma coisa sobrenatural, fazer cálculos rápidos, né? Ele coloca também que olhar para o céu e ver os planetas, né, flutuando, vamos dizer assim, né,
e ver as estrelas também, e aquilo não cair, é uma coisa interessante também. Então isso você vê ali a natureza divina de Deus e as coisas com tranquilidade na questão do que vai acontecer em nossas vidas. Agora, quando chega as pessoas no lado espiritual da coisa, ele modifica muito. Por exemplo, ele conta uma história que um marginal foi preso, foi para a cadeia e lá se converteu a uma religião evangélica. Saindo de lá, esse irmão foi para Minas e junto com outro irmão, do irmão dele, né, não meu nem o nosso, ele montou uma igreja que conseguiu várias almas naquela igreja, naquilo que ele falava, o convencimento, né, o que ele falava, muito interessante. Ele deu seu exemplo de vida. Um dia, do nada, na hora do culto, me bate a Polícia Federal e prende esse homem. No que prendeu ele, foram atrás e descobriram cargas e mais cargas de droga. Ele continua revendendo droga escondida ainda. Então ele falava uma coisa e praticava outra. Ele não te retirou a maldade do seu coração. Estava com ele lá. Certa feita também, outro irmão lá em Minas, né, tinha uma instituição que ele se denominava o homem da moral e dos bons costumes, e ele castrou 4 meninos, que ele achava que o sexo não era para procriar. Ele tinha essa linha de pensamento. Então você vê, e sempre com um número grande de pessoas, né, verificando tudo isso, participando de tudo isso. Então, ficamos alerta, né, nessa questão das pessoas que vêm com promessas de mudar a sua vida, de conseguir campanhas que possam mudar de um dia para outro o que vai acontecer em nossos pensamentos. E nós preferimos desencarnar na fé, né, desencarnar naquilo que você crê, nesse Deus maravilhoso, naquele Deus que participa da sua vida esses anos todos, naquela crença que você teve todos esses anos, confiando em Jesus, na sua tarefa. Tem pessoas que acham, né, que já falaram para mim que Kardec é um falso profeta, né? Vocês confiam em Kardec. Mas nesse caso aí, a gente entende que é a ignorância da pessoa, né? Que quando você fala assim, eu não sigo Kardec, eu sigo a Jesus Cristo. E quando você fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Kardec foi quem codificou as obras, organizou naquilo que nós cremos, que é a reencarnação. Se você falar da reencarnação, tudo bem, mas que Kardec é um falso profeta, ele não é. Que nós não acrescentamos uma linha daquilo que Jesus, né, disse, né? Simplesmente olhamos com o olho do raciocínio, né? Então explica tudo isso para eles lá, né? Essa questão de achar que Kardec é um falso profeta. Nós queremos puramente que Kardec aquele que codificou o doutrina espírita, aquele que esclarece para a gente sobre a vida espiritual. É isso que nós sabemos que nem todo mundo tem condição de entender Kardec, né? É para todos, mas é para todos também, por isso que existe várias religiões. Cada um se encaixa naquela que gosta, que acha necessário, que se sente feliz e que cumpra aquilo que está seguindo a sua religião, né? Que cumpra aquilo lá. Então ele fala o seguinte aqui, ó: em todos os tempos, os homens exploram o proveito da sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuam a fim de darem prestígio de um poder supostamente sobre-humano. Quem não gostaria de ter um poder sobre-humano? Algumas pessoas possam ter que ter uma mediunidade aflorada, e nessa mediunidade ele possa querer explorar tudo isso. Não é isso? Posso querer explorar aqueles não menos favorecidos, aqueles que têm menos se deixam seduzir facilmente. Se eu quiser montar uma igreja para mim, dizer que a minha igreja é mais forte, consigo milagres, eu vou modificar a vida do ser humano. Olha só, quantas pessoas tem na Terra querendo que modificar a vida dele. Você acha que é mais fácil você poder, com uma pequena contribuição, mudar tudo na sua vida? A pessoa consegue se curar, consegue casar, acha uma pessoa amada, maravilhosa, consegue ter carro, consegue ter carro, consegue ter filhos. Poxa, quem não quer tudo isso assim de uma hora para outra? Quem quer seguir o caminho das pedras, de lutar, fazer tudo isso aí gradativamente?
e seguindo essa trajetória de vida. Então, quando você fala, né, dos prodígios dos profetas, que a lição nos coloca para nos alertarmos, para ver o que está acontecendo no mundo. O que é sobrenatural, não existe nada sobrenatural, e que fica para a gente aqui com a colocação de que seguir as leis naturais, né, de Deus. Seguir as leis naturais de Deus. O que vem fora disso, analisarmos muito bem, até mesmo dentro da mediunidade. Encarar com trabalho, justiça e honestidade. Fora disso, não há outra maneira de você crescer espiritualmente. Sem você sujar as mãos, entre aspas, no trabalho, buscar esse trabalho, buscar se comunicar. São chegados os tempos, pessoal. São chegados os tempos. Onde as pessoas já vai acontecer de tudo no mundo aqui. Nós temos que acreditar. Tem coisa que está acontecendo com a doutrina das religiões que a gente fica de boca aberta. As pessoas falam o que querem, divulgam o que querem e acham que a gente tem que aceitar tudo isso. Então, se posicionar de maneira ordeira dentro da doutrina está sendo muito difícil. E dentro também das outras religiões também. Nós temos sempre, sim, respeitar o ser humano. Todo tipo de ser humano. Mas ficamos alerta. Eu acho que essa capítulo 21, pessoal, é um alerta para todos nós. É um alerta para que a gente possa seguir o nosso caminho naquilo que você crê, nesse Deus que você crê, na doutrina que você crê também, e ficar alerta para tudo que está acontecendo no mundo. Então, podemos terminar, né, o nosso bate-papo com a última frase, que é o seguinte: o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente morais, né? Aquele que trabalha com a moral, né, seguindo as leis de Jesus. O que é errado tá explícito, né? O que é errado não machuca as pessoas, né? Não fere as pessoas, não desrespeita as pessoas, né? Não discrimina qualquer tipo de pessoa, né? Aquele que é profeta não quer crescer, não quer enriquecer às custas do outro, ele quer buscar o seu espaço também. Então isso que é interessante. Então essa lição, ela requer um seminário, vamos dizer assim, né? Com todo o capítulo, né? E é difícil não citar o outro, né? Que busca enriquecer, que busca buscar sem prejudicar o outro ser humano. Meus irmãos, muito obrigado por tudo, né? Por estar junto com vocês, por estar contribuindo alguma coisa com palavras da nossa lição, e que Jesus esteja conosco, que assim seja. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos em pensamento, aqui na nossa sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Muita felicidade. Espero que todos fechem os olhos e se sintam aqui fisicamente na nossa sala, recebendo essa luz, recebendo essa paz, essa harmonia, essa vibração maravilhosa. Que sejamos, cada um de nós, muito gratos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui no trabalho do bem, nos esforçando, buscando e sempre com muita gratidão. Que a equipe de trabalhadores da Sala Chico Xavier, Deus, nosso Pai, Cristo, nosso irmão, nossos mentores particulares, nossos amigos espirituais, possam estar todos aqui nesse momento, todos reunidos, que possamos enviar essa luz, esse amor para todo o mundo, para toda a humanidade. Nós estamos precisando muito da gratidão, precisando muito do amor, precisando muito de saúde e muita paz. Senhor Jesus, nos auxilie, amigos espirituais. Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos envolva nessa luz, que sejamos todos protegidos, Senhor. Ilumina as mentes, os corações, nossos governantes, que possa ser solucionado, Pai,
esse aprendizado, que possamos sair, cada um de nós fortalecidos. Envolva nossos irmãos desencarnados, envolvam os asilos, orfanatos, presídios, nossos irmãos em dificuldade, moradores de rua. Envolva todos nós com muito amor, muita sabedoria, muito discernimento. Oh, meu Deus, muita gratidão por estar hoje aqui na Sala Chico Xavier de Estudos dos Espíritas. Que todos nós possamos nos sentir aqui, cada um, materialmente falando, fisicamente falando, muita luz, muita paz para todos, muita harmonia e sempre sejamos gratos pela vida. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus.